Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em educação, e estou aqui hoje para ajudar você, educador, em relação aos relatórios de final de ano dos alunos. Nós sabemos que todo ano são feitos relatórios, eu até já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas neste ano de 2020 nós estamos com uma situação atípica, porque muitas crianças estão fazendo aulas remotas. Então nós temos aí uma nova modalidade de ensino, a qual nós tivemos que nos adaptar e, por conseguinte, os relatórios devem ser adaptados a esta realidade também. Não podemos fazer um relatório como nós fazíamos antigamente, porque o modo de avaliar o aluno também é diferente. Esse modo de avaliar o aluno eu compreendo que é um pouco mais difícil, nós temos aí uma questão dos pais no meio, porque eles estão acompanhando os estudos do filho, supõe-se, né, porque nem todos fazem isso, eu sei disso, tenho plena consciência, eu sei que tem pais que não estão auxiliando, mas nós temos também aqueles pais que estão se esforçando para poder ajudar o filho em casa. Para fazer esse relatório, a escola precisa ter algumas coisas em mente. Eu tenho dado consultoria para algumas escolas que contratam a nossa assessoria, e eu notei que há uma grande dificuldade em relação ao relatório em tempos de pandemia. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E eu não vou conseguir passar para vocês tudo que eu passo para a escola, porque ali tem um acompanhamento semanal, né, com o pessoal da escola, e é dado toda a assistência. Mas aqui no vídeo você vai ter algumas ideias de como você pode modificar esse relatório para poder combinar ali com a questão da pandemia, esse ensino remoto que nós estamos vivendo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês poderem acompanhar direitinho toda a questão aí dos relatórios do aluno em tempos de pandemia. Primeira coisa, antes de eu falar sobre isso, é importante que vocês tenham em mente o que seria, afinal, esse relatório do aluno. E por que eu estou falando isso? Porque muitas escolas, elas pedem para o professor fazer um relatório do aluno e o papel do coordenador escolar, do gestor, é dar uma orientação para esse professor qual é o tipo de relatório que ele quer. Porque, gente, relatório tem 1 milhão de relatórios, 1 milhão de jeitos de fazer. Então, se a escola não estabelecer um formato, o professor vai fazer como ele acha que é. É que nem se fosse o aluno. Se você não dá um direcionamento, talvez o aluno não traga para você o que você quer. Então, é de vital importância que esse coordenador, esse gestor, oriente o professor em relação a isso. Se ele não for orientar, algumas dicas aqui vão auxiliar os educadores a poder fazer esse relatório. Se você for coordenador, pense nessa questão da orientação. Se você for professor e tiver que fazer um relatório sem orientação, as dicas vão te ajudar bastante. Primeira coisa é ter em mente que é interessante colocar no documento quais eram as expectativas de aprendizagem. Então, não adianta você fazer um relatório contando o que o aluno atingiu, sem dizer o que você queria que ele atingisse. Você não tem um parâmetro no relatório, isso é importantíssimo. Quando nós fazemos um relatório de aluno, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o parâmetro. Porque tudo bem, está documentado lá quais são os objetivos, deve ter uma planilha de o que o aluno alcançou, mas no relatório você condensa essas informações, você resume, talvez num parágrafo de introdução, o que se era esperado que esse aluno aprendesse naquele ano letivo. Então, neste ano de 2020, é esperado que o aluno aprenda tal coisa. Ou se não, aprenda números até tal, uma coisa bem objetiva, para que você possa comparar a aprendizagem depois no relatório. Então, você faz uma introdução com essas expectativas de aprendizagem. Isso falando no geral, né? De relatório, que seria um relatório de aluno. Outra coisa, é preciso que você seja objetivo e dê exemplos que ilustrem o que você quer dizer. Porque esse relatório, a intenção dele é que ele seja lido por outra pessoa. Então, se você escreve alguma coisa, talvez o que você escreva, na verdade, não esteja claro para quem está lendo. Então, você tem que se colocar no papel de quem lê esse relatório. Quando você diz, por exemplo, que o aluno tem dificuldade com o sistema de numeração decimal. Vamos supor que é um primeiro ano, você introduziu o material dourado
só que esse aluno ainda se confunde ali com a questão de dezena, unidade, centena. Você escreve, então, que esse aluno ele tem dificuldade na questão do sistema de numeração decimal. Foram utilizados materiais concretos, como material dourado, escala Cuisinero, que você tem utilizado o ábaco. Mas você percebeu que durante as atividades, às vezes ele se confunde na hora de atribuir valor posicional. Então, quando ele faz, por exemplo, uma adição, nem sempre ele considera o valor da dezena. Então, você dá alguns exemplos assim mais práticos para a pessoa que está lendo poder compreender. Ou quando ele faz troca num jogo nunca 10, ele tem dificuldade em fazer essa alteração de 10 unidades para uma dezena. Então, você tem que deixar bem claro para quem está lendo. Um relatório punk, né, seria um hardcore, assim, seria ter até algumas fotos da criança fazendo atividade, né? O ideal seria isso, a gente sabe que o real nem sempre é possível. Dividir o relatório em partes. Então, você introduz o que você espera do aluno, são as expectativas que eu já falei. Você discorre sobre os pontos positivos, porque aquele aluno tem pontos positivos também. O educador, alguns educadores têm a mania de ressaltar pontos negativos, e como que eu estou afirmando isso? Gente, todo conselho de classe que eu participei só se falava de casos ruins. Então, a gente tem a péssima mania de falar em conselho de maus exemplos, mas a gente não fala dos bons para fazer um parâmetro. O que acontece com aquele bom que não está acontecendo com o ruim? Então, quais são os exemplos? O que esse bom parâmetro faz que aquele ruim poderia chegar nisso se a gente fizesse tal coisa? Então, a gente não pensa ali no parâmetro do bom, a gente sempre pensa no ruim. Por isso, no relatório é interessante você começar com os pontos positivos, porque você está enaltecendo as qualidades do aquele aluno. Ah, mas para que eu vou colocar isso no relatório, Janaína? Porque a pessoa que está lendo, vamos supor que seja o professor do ano que vem, ele pegou o aluno e não sabe o que faz. Daí ele vai lá no relatório e veja. E vai pesquisar o que aconteceu com esse aluno no ano anterior. Quando ele lê aquilo, o professor anterior já vai ter rastreado os pontos positivos. E esse professor pode utilizar os pontos positivos para poder incentivar esse aluno no ano seguinte. Então, ele se prende a esses pontos para poder tirar dali uma ampliação para anular os pontos negativos. No parágrafo seguinte, você fala sobre pontos negativos. Então, o que foi ruim, o que esse aluno não alcançou, quais são as coisas que ele precisa melhorar. E daí você dá uma conclusão. Então, para o ano seguinte, sugiro que o professor faça isso, isso e isso, porque você já conhece aquele aluno de um ano, certo? Então, essas são as regras, assim, um pouquinho gerais para um relatório de aluno bom, que você esteja pensando em quem vai ler e que você coloque ali tanto os pontos bons quanto os ruins daquele aluno naquele ano, em relação à aprendizagem. Quando você... Porque daí vai surgir assim, ah, Janaína, mas o que eu faço se o aluno ele é bagunceiro, ele tem disciplina? Gente, indisciplina é uma coisa que fatalmente vai cair a culpa no professor. Eu sei que tem alunos que são difíceis, eu já passei por isso várias vezes, não foi uma vez só. Tem todo um processo para cuidar da indisciplina desse aluno. A gente tem que ter um apoio muitas vezes, porque às vezes foge mesmo do que a gente pode fazer. Mas indisciplina não deve ser um ponto do seu relatório. Ah, mas eu não posso colocar nada? Pode. Você coloca a indisciplina de uma outra forma. Então, você coloca assim, se o aluno tem o hábito de conversar muito com os colegas, se ele prestasse maior atenção nas atividades, né, evitasse conversas paralelas durante a atividade, ele teria melhor rendimento durante o ano. Então, você já sugere que o aluno conversa demais, que ele não é um aluno disciplinado para o estudo. E daí você coloca com outras palavras, que não vão comprometer a sua postura como professor, entende? Vamos para o próximo item aqui, os lados da moeda, porque agora a gente vai falar sobre o relatório durante aí a pandemia, o ano de 2020, ensino remoto.
No ensino remoto, a gente tem outras coisas a se considerar, porque a sua relação não é apenas com o aluno. A gente tem o lado da escola. Então, o que vai acontecer? Essa escola, ela vai fazer uma reunião, ou se não, conversar com os professores em um determinado momento, ou até mesmo a equipe gestora vai se reunir e vocês vão montar ou uma folha de rosto ou um parágrafo inicial para o relatório para que seja comum para todos os professores. Tem que ser uma coisa uniforme, porque a comunicação da sua escola não é do professor, informando que no ano de 2020 tivemos uma pandemia mundial e durante essa pandemia foi necessário medidas drásticas em relação ao ensino. Foi adotado o ensino remoto online por meio da plataforma tal e os professores tiveram que fazer adaptações nas aulas emergenciais. Isso significa que foi de repente. No caso de outros tipos de ensino remoto, então o aluno fazia ensino remoto offline, no qual os pais retiravam uma vez por semana as atividades da escola. Por que é importante a escola se posicionar? Porque neste momento é uma precaução de relatório para fundamentar os motivos pelos quais o aluno não atingiu, talvez, o que ele deveria durante aquele ano. Porque tudo foi emergencial e você tem que descrever brevemente o que a escola fez. Então, se você fala que o pai vai retirar uma vez por semana um material na escola, durante o relatório, se o pai não retirou ou se ele não devolveu, você pode utilizar isso como fundamento. O professor utiliza isso. Embora a escola disponibilizasse uma vez por semana, o pai não seguiu o cronograma de entrega e recebimento das atividades enviadas para casa. Ou se não, os pais eu vou falar depois, porque eu já estou querendo me adiantar aqui. Além de a gente ter a questão da escola, nós temos aí também a questão da família. A família é um componente extra para o ensino remoto. Eles têm que determinar um espaço ideal para essa criança aprender. Eles têm que estar monitorando se ela está vendo as aulas, independentemente da idade. Tem que orientar em relação à aula online, como que é a postura diante dessa aula, o que você deve fazer. Lógico que teria que ter tido um apoio aí da escola, orientando, a gente sabe que nem todas fizeram isso, mas quem fez está de parabéns, logicamente, porque o apoio aos pais, o certo teria ter feito ao menos uma vez no bimestre uma reunião com os pais online. Eu não tive essa reunião, por isso que eu estou falando isso. A escola mandava avisos ou vídeos vídeos assíncronos gravados por uma pessoa que eu não conheço. Então, eu estou me colocando neste momento como mãe de aluno. As comunicações vinham friamente por um aplicativo, o Clipe Escola, né? Então, tudo bem vir as informações, mas eu acho que faltou aí um contato mais com a família, sabe? Embora meu filho não tenha dificuldade, eu acho que é preciso que o pai coloque o lado dele também, que tem esse acompanhamento. A escola está de olho, está, porque assim, a única vez no ano que o Arthur não entregou a lição, veio um comunicado nesse Clipe Escola dizendo que ele não tinha entregue. Ele tinha esquecido de enviar, no caso, né, que era muita lição. Mas eu acredito que só quando ocorresse a falha, a escola entrasse em contato. No meu caso, como é um aluno bom, o bom nunca né? A escola parece que esquece, né? Aquele caso do conselho lá. Quando o aluno é bom, ele não é nem citado no conselho de classe. Então, em relação aí à família, o que acontece? A gente tem toda uma questão que quando você está dando aula online, você avalia se aquele aluno está realmente presente. Se o ambiente você percebe ali na tela, caso ele esteja com a câmera ligada, se é um ambiente adequado do estudo, se ele está sempre prestando atenção no que você fala. Se é um ambiente offline, você vai prestar atenção de como vem essa lição, se você percebe que os pais que fizeram para o aluno, se você percebe que que o aluno não está demonstrando o que ele deveria, ou se o aluno fez anotações sobre dúvidas no material.
Então, todos os detalhes que você notou daquele aluno em relação à família, você anota. Então, devido às circunstâncias do ano, como as atividades foram feitas em casa, a família se mostrou presente, ou se não, a família não demonstrou interesse em auxiliar o aluno, ou se não, os pais não têm condições, porque vai surgir essa pergunta no comentário. Gente, eu sei de todas as questões, não dá para eu falar tudo no vídeo. Então, os pais não têm uma boa escolaridade, então eles tinham dificuldade de auxiliar a criança em casa. Algumas questões ficaram pendentes, que serão relatadas mais à frente no relatório. Então, tudo isso você coloca ali nesse relatório, porque você está contando, você está relatando, por isso que chama relatório, quais foram as questões a serem consideradas no caso da aprendizagem. Tudo que influencia essa aprendizagem deve estar nesse relatório. A questão da mudança de modalidade pela escola, a questão da intervenção da família e, finalmente, vamos lá, a terceira questão, a gente tem aí a questão do professor. Então, quais foram as condições de trabalho? Esse professor, ele forneceu o que para esse aluno? Ele deu reforço para os alunos que precisavam, enviou ali uma atividade a mais, o que foi feito? Então, daí o professor vai relatar a impressão dele em relação à aula online, mas não a aula formato, em relação ao rendimento desse aluno durante a aula online. Então, eu percebi que como as aulas foram online, ou se não offline, se no caso aí da pessoa pegar a atividade na escola, o aluno teve uma decaída no rendimento, ou se não, o aluno teve maior participação, porque também pode acontecer, às vezes o aluno se dá melhor com estudar sozinho. Eu gosto muito de estudar sozinha, eu assisto a aula, mas assim, a maior parte é feita sozinha. Vai de perfil do aluno. Desde pequena eu sou assim, gente, não é porque eu sou adulta. Desde pequena eu tenho essa questão que eu preciso estudar a matéria. Tenho lá o professor, vou na sala, tudo, faço algumas anotações, tipo rabisco, mas o poupudo mesmo, a coisa robusta, vai ser feita em casa, porque eu tenho um estudo posterior. Então, qual é a impressão que esse professor tem? A criança demonstrou maior dificuldade quando foi introduzida a adição com reagrupamento. Então, você dá, assim, exatamente o que a pessoa precisa saber. Sugere-se que no próximo ano seja retomado tal e tal conteúdo com esse aluno. Então, esse tipo de coisa é importante considerar quais são as pessoas, as instituições envolvidas. Nós temos escola, família e visão do professor. Tudo isso deve constar ali num relatório, gente, que parece que eu falo, mas é uma página. Coisa assim, normal. Mas como que eu faço isso? Lógico que eu tinha que pôr um exemplo para vocês. A escola vai relatar em um parágrafo inicial ou uma folha de rosto que seja comum a todos. Esse parágrafo da escola, gente, tem que ser comum. Durante o ano letivo de 2020, tivemos uma situação atípica de pandemia e o ensino foi remoto. Nossa escola ou nossa rede optou por aulas online, síncronas e assíncronas. Ou se não, nossa escola, nossa rede optou por aulas offline, na qual os pais retiravam atividade a cada 15 dias, uma vez por semana nas escolas. Os professores foram orientados a fazer tal coisa. E o papel da família era tal. Porque aqui a escola já traz para o professor a obrigação de trazer esses elementos para o relatório. Quando você diz que os professores foram orientados, é a orientação que a escola dá. Então, ela se defende ali que ela orientou, entende? Aí, para o gestor, você tem que ter esse planejamento estratégico. E as famílias tinham que fazer tal coisa. Então, qual era o papel da família neste momento? E a família tem que ter tido isso claro, porque não adianta você colocar no relatório e ser mentira, né, gente? Não dá. Mentira a gente joga longe aqui. A família. Você leva em consideração a comunicação que a escola teve com a família. E você também tem que pensar que é uma reflexão da escola também. Será que foi o ideal que vocês fizeram? E daí eu coloco aqui um exemplo. Pelo desempenho do aluno, percebe-se que os pais estiveram presentes nas orientações escolares. Ou, pelo desempenho do aluno,
Nota-se que a família não prestou assistência durante os momentos necessários, né? Daí vocês vão colocar de acordo com a situação. O ambiente de estudo aparentemente tinha poucas distrações. Por que aparentemente? Porque como eu estou falando ali de aulas síncronas e assíncronas, esse exemplo que eu estou dando é de estudo online. O que o professor percebe, ele coloca aparentemente. Porque esta palavra, ela é chave para você não se comprometer. Você não estava na casa da criança para ter certeza. O aluno tinha um comportamento focado e atento ao que o professor sugeria. Então, você vai colocar ali a postura do aluno. E para finalizar, você coloca suas conclusões. Ao final do ano letivo, era esperado que a turma tivesse um avanço no que se refere à compreensão do valor posicional para números do milhar. Uma maior interpretação de texto, domínio de adição e subtração e multiplicação por um algarismo, multiplicação, e responsabilidade em relação aos conteúdos propostos, que daí eu englobo os demais. História, geografia, ciências. O aluno tal, que daí você vai colocar o nome, se destacou no que se refere à matemática. Embora muito bom na área, em relação aos problemas, ele teve dificuldade em identificar a operação matemática e coisa e tal. Então, todas essas questões, elas devem sim ser consideradas durante um relatório em tempos de pandemia, porque esse é um relatório estratégico, é o ponto estratégico ali, o profissional estratégico do professor. Se você não traz esse olhar para o relatório, você não consegue fazer, porque sabe o que aconteceu comigo? Vou contar para vocês. As pessoas vêm, várias pessoas vieram e falaram, mas como que eu vou fazer um relatório se eu nem tenho o material do aluno? Não deixa de ser um relatório, gente. Mesmo que o aluno não tenha entregado, é um relatório. Embora a escola ou o professor estivesse presente, orientando as famílias, os pais não retiraram o material. Ou o aluno teve pouca presença nas aulas online, não seguiu, sei lá, vocês colocam alguma coisa. Não tenho como avaliar porque o aluno não entregou. O relatório deve ser uma coisa honesta e transparente. Isso é importantíssimo. Você tem que relatar o que de fato aconteceu. E por que eu fiz questão de falar esse de fato? No meu primeiro ano no município de São Bernardo do Campo, eu fui para uma área rural, chama Parque Royal. Eu peguei um segundo ano do ensino fundamental e eu tinha 5 crianças em estado pré-silábico no segundo ano. Daí eu fui pegar o relatório do ano anterior e sabe o que a professora fez? Eu vou contar para vocês. Ela fez uma folha digitada, ela imprimiu para a sala inteira e todos estavam iguais. Então, todos estavam alfabetizados, ela relatava que todos liam, escreviam e faziam adição e subtração. Então, para todos, eu achei estranho pegar aquilo para o pré-silábico. Daí eu comecei a olhar todos os relatórios, mas eu fiz questão de olhar todos. Todos eram a folha impressa igual, colada. Não era nem digitada direto ali, era colada num outro impresso, que no caso era do Estado, porque a escola era estadual e passou para ser da prefeitura. Então, a professora fez isso, gente, fiquei inconformada. Primeiro ano eu falei, nossa, gente, será que é assim? Ainda bem que não foi, porque é muito difícil quando você tem uma pessoa dessa, né, na escola. Ela não estava na escola, essa professora, porque foi estadual anteriormente, e daí eu nem conheço ela, não sei quem é, não tive contato, mas eu estou relatando, porque esse é um exemplo de antiprofissionalismo, antiética profissional, e isso é o tipo de coisa que desvaloriza nosso trabalho. Vocês sabem que eu sempre falo de valorização, por isso estou aqui desempenhando o meu papel para que você seja um bom profissional, inclusive em tempos de pandemia. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou muito, leve para sua escola, faça estudo de HTPC. Eu sei que está tendo aí alguns HTPCs online, alguns presenciais em menor quantidade, de professores por partes, né? Faça uma formação com seus professores utilizando o vídeo, estude o que eu falei, dê pause, pense, reflita para depois fazer o relatório. Bom relatório para vocês, boa semana, bom dia, dependendo aí do dia que vocês assistiram o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificações, porque daí você sabe quando tem vídeo novo. E curta, compartilhe este vídeo com seus colegas de trabalho
que eu vou agradecer demais divulgar meu trabalho, porque é assim que eu continuo ele. Com divulgação, tem maior interação, maior quantidade de vídeos no canal, ok? Até a próxima e bom trabalho!